não é circunstancial. Então nós temos experimentado do Senhor força para vencer. Eu quero glorificar a Deus antes de ministrar. Nós estamos com o nosso tempo bem ainda acessível, e quero glorificar a Deus pela vida de todos os professores que com muita dedicação, amor, zelo e temor têm servido nessa igreja. Professores que estão cuidando dos seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, da nossa juventude, e eles têm se dedicado, e nós temos visto verdadeiramente o cuidado de Deus sobre a vida deles. Eu quero declarar isso, porque às vezes você está aqui no culto e você nem percebe o cuidado que está acontecendo com a sua família em um todo. Nós não chamamos o espaço infantil ou adolescente de salinha, nada disso. É preparado algo para eles, é um local apropriado para que eles possam aprender da palavra de Deus. E eu sei que Deus vai honrar cada professor, cada ajudante, e eu quero declarar isso, que a sua vida será abençoada, e que a vida de cada professor, cada voluntário nessa casa possa ser derramado da graça do Senhor. A vida do Léo e da Jéssica, que tem se dedicado nesse ministério e tem crescido muito através do cuidado e do zelo deles com esse ministério. A juventude, toda a nossa juventude tem alcançado. Nós estamos aqui crescendo em juventude, e uma igreja que cresce em juventude, ela tem anos a ir à frente. Uma igreja que envelhece e não se renova, os seus dias estão contados. Quer ver? Quem tem menos de 25 anos aí, erga sua mão, deixa eu ver. Uau, muita gente, glória a Deus para você. Quem tem mais de 50, não precisa erguer não, deixa quieto essa parada aí. Vamos deixar quieto isso aí. Olha só, eu sei que o cuidado do Senhor é especial. Irmãos, nas nossas células essa semana, quem participou de uma célula essa semana? Deixa eu ver. Que legal. Então você sabe que o tema foi como manter o tanque cheio, como viver uma vida com o tanque cheio. E uma das nossas direções nas células, primeiro é orar para que outras pessoas possam encontrar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então toda célula e todo líder de célula, ele é um motivador para que você, e através da sua vida, pessoas possam ser alcançadas para Jesus Cristo, não para a igreja X, não para a célula que você participa, nada disso, mas são pessoas que podem ser auxiliadas e que podem ser levadas a Jesus Cristo. Então, nessa segunda semana, o tema da nossa mensagem hoje é os segredos de Jesus. Pode deixar aí por enquanto. Então, as células também vão acompanhando esses subtemas. Dentro da série Força para Vencer, nós temos os subtemas. Semana passada foi como manter o tanque cheio. Hoje, os segredos da força de Jesus. E um dos segredos da igreja que vive em pequenos grupos é que verdadeiramente dentro dos pequenos grupos possa se ter um crescimento saudável. Então, a nossa expectativa, legal, de manhã a nossa igreja estava cheia de gente aqui, pelo menos 300 e poucas pessoas, agora muito cheia de novo, mais 300 e poucas pessoas, isso é maravilhoso, mas não é aqui nesse espaço que nós vamos levando pessoas a conhecer Jesus. O culto serve para adoração e glória do Senhor, e para que eu e você sejamos capacitados para não você viver uma semana boa, com vitória, tudo isso também vai acontecer, mas a ideia aqui não é que você receba um milagre, uma cura, não somente, isso também pode acontecer, mas o foco principal é a capacitação dos santos, a capacitação, o ensino, aquilo que você pode levar para a sua vida, mas também para os ambientes aonde você está inserido. Então, nessa semana, as nossas células vão falar sobre os segredos de Jesus, que também são nossos segredos. Por quê? Porque somos discípulos de Jesus. Pelo menos meia dúzia aí. Somos discípulos de Jesus. E seguimos os passos de Jesus. Então, se Jesus tinha segredos para manter a sua força, nós devemos conhecê-los e praticá-los. E viver a partir dele. Então, essa é a ideia. E nessa semana, as nossas células, nós vamos trabalhar. Oramos, semana passada oramos por pessoas alvos, pessoas que nós estamos dizendo, olha, familiares, pessoas que nós
Queremos que venha conhecer Jesus e tenha a sua vida transformada. Não importa se de repente, pastor, mas essa pessoa, ela vai conhecer Jesus e depois ela pode ir para outra igreja. Qual o problema? O importante é nós semearmos a palavra. O importante é que nós venhamos a cumprir o nosso chamado de salvar toda a humanidade através do nome de Jesus. Porque Jesus não morreu para apenas alguns, Ele morreu por todos, e ressuscitou para ser o grande exemplo de transformação, da morte para a vida, de um passado totalmente dominado pelo pecado, e agora vivemos livres de toda a condenação. Essa é a sua história, se você já aceitou Jesus, e você devia estar muito mais feliz quando eu estou falando disso, porque você não morreu na cruz, Jesus que pagou o preço pela sua vida. Diga amém aí, irmão. Porque até parece, às vezes, que Jesus fez um favor para a gente, mas a Bíblia diz que Ele não pecou, e que nele não havia dolo algum. Os pecadores, quem devia morrer e ir para a cruz éramos nós. Então agora, nós, todas as vezes que ouvimos sobre o poder do Senhor e o poder da salvação, nós devíamos nos alegrar, dizer glória a Deus. Que bom, por quê? Porque essa é a sua história transformada. A sua história sem Jesus era destruidora, mas a sua história com Jesus, ela constrói um futuro e um destino poderoso. É sobre isso, é sobre uma alegria plena. Dos segredos da força de Jesus é andar em alegria o tempo todo. Então, nessa semana nas células, o nosso objetivo é que você tenha lá um cartaz, onde você vai escrever o nome de familiares, pessoas, amigos de trabalho, que você deseja que possam conhecer Jesus. Por quê? Porque na igreja em pequenos grupos, tudo é organizado para que as células possam ser a maior porta de entrada de pessoas que conheçam a Jesus. Quer ver uma coisa? Quem aqui conheceu Jesus através de um líder ou de uma célula? Deixa eu ver, ok, o restante conheceu de que jeito, irmão? Na televisão? Estou entendendo, sei não. Quem aqui participa de uma célula? Ok, é lá que você é capacitado, porque conhecer Jesus, muita gente conhece, mas a transformação daquilo que eu recebo sobre a minha vida, é o poder de Deus atuando nas nossas vidas. Então, a ideia de que nós podemos verdadeiramente avançar, parte do pressuposto de que eu me dedico em oração por essa pessoa, eu me importo com essa pessoa. Deixa eu dizer aqui para os pais que estavam aqui tendo seus filhos, o seu trabalho não é trazer seu filho na igreja. Durante muitos anos, na igreja, e eu posso dizer isso para você, porque estou na igreja desde os primeiros dias da minha vida. Então, durante muito tempo a igreja, a paternidade, os pais, eles achavam que o trabalho de um pai e de uma mãe cristã era trazer seu filho na igreja. Então ele trazia na igreja, levava na escola dominical e participava. Mas em casa, eles não se tornavam referenciais. Então, a igreja foi, durante os anos, perdendo muito. Demorou-se muito para que a igreja pudesse se expandir. A igreja como um todo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Por quê? Porque os pais achavam que a tarefa de um pai é levar o filho para a igreja. O resto, a igreja que faça. Claro que não. O trabalho do pai é trazer seu filho e sua filha na igreja, mas dentro de casa, mostrar para ele o caminho. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: enquanto você caminha, no caminho, ensina a criança. O que a Bíblia está dizendo? É no dia a dia. Quanto tempo seu filho passa aqui na igreja? 2 horas. Quanto tempo ele passa na sua casa? O resto da semana. Então quem é que pode gerar mais influência sobre a vida dele? Um professor? Um pastor? Um líder? Não, é você, pai, é você, mãe. Então entender esse processo da nossa história é importante. Assim também como eu, quando recebo a Jesus Cristo, tenho a minha vida transformada. Obrigado, irmão, você que tem a vida transformada. O restante vai ser transformado hoje pelo poder do nome de Jesus. Então você que vai ter a sua vida transformada hoje, diga amém. Então você que pode ser transformado por Jesus, você precisa entender que a graça que foi derramada sobre você, o amor derramado sobre você, não meu, não da igreja, mas de Cristo, o amor do Pai derramado sobre o Filho, que foi derramado sobre nós. O Pai ama Jesus, Jesus nos ama, e agora somos salvos pelo poder do sangue de Jesus.
Então quando nós trabalhamos isso, há um entendimento claro. Eu não estou esperando apenas agora que eu saí lá do inferninho e agora estou no céu, estou esperando o meu retorno, o meu Senhor retornará, Ele me levará. Eu não vou esperar sentado. Eu agora, pela graça que me foi alcançada, pelo amor que foi derramado sobre mim, eu também farei isso. Por isso o Evangelho de João é maravilhoso. E hoje nós inventamos até o Lucas, primeiro Lucas, né? Inventamos aqui o primeiro Lucas. Então o Evangelho de João, ele fala assim: nisto conhecemos o amor. Primeiro ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, amém? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer, e todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem a vida eterna aí, diga amém. Maravilhoso, muito bom. Então agora, nós temos a vida eterna e temos um trabalho a fazer. Diminuiu o amém, tá vendo só, Júnior, como é que é? Diminuiu o amém, porque quando fala eu trabalho, não. Eu já trabalho, já faço isso, agora quer dizer que eu aceito Jesus e tenho que trabalhar mais? Claro! Porque João escreve o seu evangelho olhando para Jesus e diz: o Pai amou, derramou e agora nós somos salvos. Mas quando ele escreve as cartas, lá em 1 João, põe na tela, 1 João capítulo 3, versículo 16, ele fala: vocês lembram que Deus nos amou? Quem lembra aí? Quem lembra? Você lembra? Pergunta aí, você lembra que Deus te ama? Você lembra? Você lembra? Ele fala assim: se você lembra que Deus te ama, agora você precisa conhecer a outra forma de amor. E está lá, não é João 3,16 agora é 1 João 3,16. E João está dizendo: dessa forma conhecemos o que é o amor. Que forma, João? Explica para a gente. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Vou de novo: Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Devemos nós também dar a vida pelos nossos irmãos. Olha para o lado aí e fala: se precisar eu dou minha vida por você. Agora, o que você está entendendo? Você está entendendo que dar a vida é morrer? Não, dar a vida é gastar a sua vida para que outras pessoas possam ser ganhas, alcançadas pelo mesmo amor que visitou você. O mesmo amor. Agora escute, Paulo vai escrever aos Colossenses e ele fala assim: se é que vocês foram alcançados pela graça, porque muitas pessoas, e preciso enfatizar isso, muitas pessoas que dizem ter sido alcançadas pela graça, não tiveram sua vida transformada. Então elas continuam dizendo: fui resgatado, fui isso, fui aquilo. Mas quando você olha para o testemunho, quando você olha para a vida, quando você olha para o destino familiar, você não está vendo esse caminho. Mas então, João diz: nós também precisamos dar a nossa vida pelo próximo, entregar a sua vida. E aí, nós não estamos falando de morte porque Jesus Cristo ressuscitou. Eu vou falar de novo: nós estamos falando de morte porque Jesus Cristo ressuscitou. E Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida abundante. Ele morre para perdoar os nossos pecados e ressuscita para nos dar vida abundante. E é sobre essa vida que eu dedico toda a minha história. Então as células é um ambiente que prepara o mundo todo para ser salvo. E alguém pode dizer: não, pastor, esse negócio de célula é novo, começou agora. Você está muito enganado, você precisa conhecer a Bíblia. Jesus não começou seu ministério pregando nos templos. Ele foi e levou os seus discípulos para casa. Está lá, é só você ler a Bíblia. O tempo todo Jesus está com eles num ambiente familiar: casa, mesa, almoço, janta, jardim de oração. A todo tempo Jesus está mostrando um caminho. Uma vez eu estava num evento e ministrei nesse evento sobre células e tal, e um pastor de uma denominação maravilhosa, poderosa, mas pentecostal, poderosa mesmo, no Brasil muito grande, ele veio: pastor, eu fico feliz, porque essa nova geração vem com coisas novas, ideias novas, e eu vejo vocês estão crescendo com essas ideias novas. Eu falei assim: pastor, o senhor me desculpe, o senhor é mais velho que eu, mas posso corrigir o senhor numa coisa? O senhor deve ser pastor, eu não era nem nascido ainda, o senhor já devia ser pastor, mas o senhor, posso te dizer uma coisa? Ele falou: claro que pode. Eu falei: o senhor está enganado, isso aqui não é novo, isso aqui é a raiz. Foi Jesus que instituiu a igreja a partir do discipulado, a partir do relacionamento. Ele começou toda a sua equipe, preparou todo o terreno para fazer. E quando ele começa, você olha para os evangelhos, você vai ver a igreja se reunindo em casas. Você vê o apóstolo Paulo falando de Áquila e Priscila, na casa de Áquila. A igreja que está onde? Na casa de Áquila. Toda casa nessa cidade vai se transformar em uma igreja. Todo líder se transformará em um pastor, porque o chamado é universal. O sacerdócio é para todos. Não, pastor, eu não quero liderar, pelo menos a sua casa, né, irmão?
Pelo menos a sua casa. Está tudo certo. Não, eu não vou fazer esse curso de liderança, porque eu não quero ser líder. Pelo menos a sua casa. Alguém pode dizer amém? Pelo menos na sua família, pelo menos no seu casamento. A propósito, nós vamos parar de fazer casamento. Vou parar. Eu estou cansado, eu estou arrumando rolo. Todo mundo vem, aí pastor, quer casar, depois é rolo para mim. Em um mês estão querendo separar. É rolo. Não, fica namorando, não deu trabalho nenhum namorando. Trabalha para os pais, que se lasque. Agora casou, pastor, precisa. Não, nós vamos parar, nós vamos conversar, muito bem conversado. Para casar vai ter que ter decreto. Pelo menos 3 anos você não pode nem falar e separar. Se lasque, você fica aí, coisa que você arrumou, o problema é seu. Não nos procure. Porque na hora de casar, me ama, mas depois acabou o amor. Eu estou casado há quase 30 anos, irmão. Eu tenho que ficar gente com 2 meses, ai, não aguento mais. Não aguento o quê? Vai carpir um quintal? Quer dar trabalho para a gente. Voltando. As nossas células então, elas vão produzir isso durante todo esse mês de fevereiro. Na última semana de fevereiro, nós temos o evento de colheita. Para que é esse evento de colheita? Esse evento de colheita é para que você traga o seu primo, seu parente, seu irmão, inimigo, qualquer um que você conheça que precisa crer em Jesus Cristo, amém? Mas, pastor, é porque eu não sou líder. E daí, irmão? Não é líder, vai cuidar de pessoas que querem ser salvas, mas o chamado para salvar é para todos. É para todos. Aonde você está, em um lugar que você está inserido, você pode falar de Jesus e essa pessoa será alcançada pelo amor de Cristo, amém? Nós vamos transicionar o nosso templo para um templo maior, e todo esse espaço se tornará um espaço preparado para quê? Para ganhar vidas. Nós vamos ganhar através do balé, através da música, através do judô, através dos estudos, nós vamos ganhar, mas tudo que for feito nesse espaço tem um objetivo: levar pessoas a conhecer Jesus. Levar pessoas aqui, através dos esportes, através da cultura, através da dança, através da música, pessoas possam ser alcançadas e a sua família também sejam alcançadas. Então entenda uma coisa: se você decidiu seguir a Jesus nessa igreja, porque para seguir a Jesus você não precisa estar nem numa igreja, mas se você decidiu fazer parte aqui, nós temos uma estratégia clara. É tudo preparado, é estudo preparado, é célula preparada, é líder que se prepara, é todo um cronograma conectado. Você está dentro de uma célula, por favor, leva as pessoas a Jesus, nós cuidamos. Traz os seus parentes, se você não quer ter trabalho com eles, nós cuidamos deles, nós levamos para as casas, cuidamos dos seus filhos, dos seus parentes, com o maior prazer. Por quê? Porque o chamado de um cristão verdadeiro e genuíno é o que João fala: vamos conhecer o amor. O mundo vai conhecer o amor quando eles olharem para mim, para você e dizer assim: uau, você gasta tempo da sua vida orando por mim? Nem minha mãe ora por mim, nem ninguém. Eu faço isso. Eu oro. Por isso nessa semana as células vão ter lá um cartaz, você vai poder escrever o nome dessas pessoas e nós vamos declarar, e depois nós vamos ver o fruto da sua oração, do seu cuidado, da importância que você dá. Sabe por quê? A vida, ela corre, o ciclo é rápido. Nós estamos aqui hoje, eu e a pastora estávamos aqui olhando a Isadora, do Anderson e da Valéria. Está aí o Anderson e a Valéria? Meu Deus, eu pensei na hora que eu falei: o Anderson e a Valéria estão ficando velho mesmo. Não nós, né amor? Nós não. Eu falei: estão ficando velho. Olha o tamanho da filha deles. Irmãos, nós precisamos olhar e começar a preparar essa geração para que sejam futuros ganhadores, futuros líderes de célula, futuros doutores, futuros advogados, futuros médicos, mas que eles amem a Jesus. Ai, meu filho fez isso, fez aquilo, e está perdido no mundo. Ai, minha filha fez aquilo, e está desviado. Não, pastor, está na igreja. Tem um monte de gente desviada dentro da igreja, irmãos. É só você olhar o testemunho. Desviadinho, para tudo quanto é lado. Então, o chamado nosso é para isso. Nós somos uma igreja em pequenos grupos, onde uma família abre o coração e abre a sua casa para servir você. Você participou de uma célula essa semana? Não estava lá? A pessoa que
que recebe você na casa dele, o anfitrião, ele recebe sorrindo, e a luz está acesa, e já tem um comes e bebe lá, e já tem a cadeirinha preparada, o ambiente está todo, sabe, iluminado, e eles estão dizendo: que bom que você veio, que coisa maravilhosa, e te recebe outro, e maravilha, glória a Deus pelas células, pelos pequenos grupos, amém? Glória a Deus pelos líderes de célula. Temos líderes de célula aqui nessa noite? Uau. Futuros líderes de célula temos aqui nessa noite? Também temos aqui, glória a Deus. Quem vai ficar esperando Jesus voltar com a boca aberta? Não, estou brincando, você nem precisa erguer a mão não. Tá bom, mas se você quer fazer algo para Jesus, pelo menos seus parentes precisam ir para Jesus. Pelo menos seus amigos. Gente que você fala: é meu amigo, mas não fala de Jesus, irmão. Então, ou você não é de Jesus, ou ele não é seu amigo. Porque nós precisamos avançar. Dito isso, semana passada nós falamos sobre como manter o tanque cheio. E a primeira ação que esvazia o seu tanque, põe na tela para nós lá. A primeira ação é já começar o dia com o tanque vazio. Então olha só, dentro de tudo isso, está tudo na internet, depois você olha no YouTube, nós colocamos também nas redes sociais, está lá, está tudo preparado. Mas eu separei esse primeiro ponto, já começar o dia com o tanque vazio. Por quê? Porque a maioria de nós ouve a palavra e fala assim: amém por essa palavra. Essa palavra é boa e eu vou viver a partir dela, porque é isso que significa amém. Quando eu falo amém, eu estou dizendo: essa palavra é boa, o que foi dito é bom, e eu quero viver a partir do que foi dito. Se saiu da boca de Deus, esse é o chamado de Deus para mim e para você. Então, começar o dia com o tanque vazio, já vai estragar todo o seu dia, se não estragar a semana. Então, a estratégia para a igreja é: amanhã de manhã, se você começou a semana passada, não devia, mas começou com o tanque vazio, e aí deu trabalho a semana inteira, amanhã faz diferente. Fala para quem está do seu lado: faz diferente amanhã, irmão. Não vai trabalhar, não vai tentar resolver problema com o tanque vazio, você vai ficar nervoso, irritado, vai errar. Então, a primeira coisa que você deve fazer é encher o seu tanque da presença de Deus. Você vai orar, você vai ler a Bíblia, vai ler alguns versículos, vai falar com Jesus alguns minutos, e você vai ver, você coloca uma canção, e você vai sair daquele lugar abençoado. Você sabe assim: eu cumpri algo, foi o que eu desejei começar a semana com o tanque cheio, e é assim que eu estou começando essa semana, porque quando você começa a sua semana buscando ao Senhor, Deus age em seu favor, e as coisas vão mudando. Então, você tem as 10 listas, coisas que fazem o seu tanque esvaziar, está lá, ó. Estar ocupado demais para abastecer, ignorar o manual do proprietário, não perceber o vazamento de combustível, pessoas, lugares, ambientes roubam a sua energia, estar sempre com pressa, acelerando o tempo todo. Sabe gente que está fazendo um monte de coisa, mas não faz nada ao mesmo tempo? Estou querendo fazer um monte de coisa, mas não consigo ter sucesso em nada. O sexto, não prestar atenção no marcador de combustível. Isso aí aconteceu comigo ontem. Estava com a moto, e aí eu estava testando se a palavra tinha verdade. Só isso, meu irmão, fica preocupado. E acendeu a luz reserva. Quem teve aqui essa experiência essa semana? Teve uma pessoa que até gravou, né? Gravou, colocou na internet, dando risada. Vai estar dando risada da desgraça, né? Porque está andando com o tanque vazio. Mas aí, eu também estava vindo de moto e estava distraído com a pastora, que ela estava agarrada na minha cintura, assim, sabe aquele negócio, né? Apaixonada, tal, e sei o quê. E eu me distraí, irmão. E quando acendeu a luzinha, eu falei assim: ei, está repreendido em nome de Jesus. E parei no primeiro posto para abastecer, porque eu não sou bobo, não sou nada. Então, tem que olhar o marcador. Sétimo, andar sobrecarregado. Por que você está carregando o peso do passado? Por que seus ombros estão baixinhos? Por que você está fazendo carinha de quem não está bem? Tem um monte de crente que faz essa carinha. Faz carinha de quem está bem aí, para o irmão que está do seu lado. Quem está bem. Aí, agora faz carinha de quem não está bem. Você sabe fazer, né? Viu? Você sabe fazer. Quando eu quero que me pergunte, eu vou andar assim. Aí eles perguntam: o que aconteceu? Está tudo bem? Aí eu falo assim: não, porque quando eu tinha 7 anos, o irmão está com quase 40 anos, irmão, e está querendo falar de 7 anos, vai demorar muito essa conversa. Pula essa fase, pula. Então olha só, andar sobrecarregado é carregar pesos que não pertencem mais a você. Por isso semana passada nós falamos que Jesus nos chama para dividir a nossa carga, colocando o seu jugo e o seu fardo que é suave. Então Jesus está dizendo: deixa eu ajudar você nisso. Lembra que eu falei, principalmente para os autônomos, empresários, vai lá, e antes de você começar a semana profissional, administrativa no seu negócio, coloca tudo na mão de Jesus. Fala: Senhor, é teu.
Se for para acabar, acaba. Mas se for para multiplicar, multiplica. Porque na minha mão não tem saída, mas na sua mão isso tem poder. Então entrega tudo a Ele. E o resultado não depende mais de você. O problema é quando a gente tenta fazer o resultado e se frustra com o resultado. Mas o resultado que Jesus traz nunca vai nos frustrar. Por quê? Porque ainda que não seja o que você espera, a confiança e a fé faz você enxergar além. Faz você ver algo que ainda não apareceu, mas que Deus já confirmou no seu coração. 8, supor que os limites do tanque não se aplicam a você. Esse aqui é maravilhoso. Comigo não acontece, pastor. Lá em casa, eu não ensino meus filhos a orar, eu não ensino eles a ler a Bíblia, porque eu sei, isso aí já está dentro deles. Não, ensina, irmão, olha, você tem que fazer, cada fase é difícil. Não, lá em casa eles têm um exemplo. Supor que os limites do tanque não se aplicam a você, vai fazer você ficar sem gasolina. 9, por não saber encontrar um posto de gasolina, eu não sei aonde abastecer, eu não sei aonde poder recarregar as minhas energias. 10, não saber abastecer o carro. Então, esses últimos 2 pontos, eles estão ligados, por quê? Porque o culto é um bom lugar para você abastecer o seu tanque, sim ou não? Mas, quantas vezes tem culto na semana? Uma. Não vai dar para andar com o tanque cheio, abastecendo uma vez por semana, não vai dar. Com tanto de coisa que a gente faz, não vai dar. Então qual a saída? Começar o dia buscando ao Senhor e abastecendo. Porque quando eu começo todos os dias da semana buscando ao Senhor, é como aquela pessoa que o primeiro risquinho do carro de combustível consumiu, ele já fala, vamos parar no posto, vamos abastecer. Ah, mas ainda tem um tanque ainda, vamos parar. E ele enche. É fazendo isso todo dia. Então todo dia que você encontra a pessoa, como que ela está? Tanque cheio. Fala aí para quem está do seu lado, eu quero te encontrar todos os dias com tanque cheio. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, hoje eu quero falar com você sobre o segredo da força de Jesus. E eu vou entrar direto em um assunto que é muito importante. Abre aí a sua Bíblia então, em Hebreus 12. Hebreus 12, verso 1 e 3, e depois nós vamos passar por, se não me engano são 7 segredos, mas bem rapidão. O importante é que você ouça-os e possa decidir praticá-los. Hebreus 12, 1 vai falar assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, você está rodeado de nuvens de testemunhas, livramos-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha o que Paulo está dizendo, olha o que os hebreus estão ouvindo, que a gente deve deixar tudo que atrapalha. Veja, ele diz assim: livramos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Nem tudo que nos atrapalha é pecado, mas se atrapalha, precisa ser deixado. Amém ou não amém? Não, pastor, isso aqui é pecado, eu vou deixar. Paulo deixa enfático, ele diz: livramos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Cristo, em Jesus. Se você ficar olhando para as circunstâncias, se você ficar olhando para as luzes, se você ficar olhando para o lugar, você vai errar. Eu encontro muita gente assim, que começaram a frequentar um lugar, começaram a acompanhar algo, seguir algo, porque acharam interessante, e eles então estão olhando para essas coisas, pensando assim: essa é a maneira certa, é o jeito certo, mas que no futuro se mostra algo infundável, e que não traz sustento, e aí o que eles fazem? Trocam de novo, troca de novo, troca de novo. Não, Jesus está nos chamando, e Paulo está deixando claro para mim e para você, que o chamado de Jesus para mim e para você, é deixar tudo, e poder olhar para Ele. Por que eu devo olhar para Ele? Porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Autor é aquele que faz, consumador é aquele que termina. Então a minha fé começa nele e termina nele. Independente das lutas e circunstâncias, a minha fé não é abalada pelas circunstâncias. Por quê? Porque o autor da fé, que é Jesus, me mostra o caminho. E mesmo quando as coisas parecem difíceis, o consumador da minha fé trará um resultado positivo. Então é claro que eu e você devemos olhar para Jesus. Ele, pela alegria que lhe fora proposta,
suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3. Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então, o chamado de Jesus para mim e para você é, ele diz em Mateus: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Parafraseando, o apóstolo Paulo escreve aos Hebreus e diz assim: vocês precisam entender isso, para que a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ele está dizendo, vai ter oposição, sempre vai ter algo que virá contra a nossa história e a nossa vida, mas o chamado de Jesus é para despertar. Jesus enfrentou os mesmos sofrimentos e oposições que eu e você enfrentamos, e mesmo assim, ele viveu com paz e força inabalável. Como ele conseguiu? Qual era o segredo de Jesus? Quais eram aquilo que Jesus usava para manter-se forte, em paz, em alegria, mesmo diante das adversidades? Eu quero falar sobre eles. O primeiro segredo da força de Jesus é, ele sabia que era amado por Deus. Você vai andar sobrecarregado, você vai andar cansado, se você não entender que Deus te ama. Apesar de tudo que você possa enfrentar, o amor de Deus já foi derramado sobre você. Tudo aquilo que é derramado não tem como mais voltar atrás. Você já deixou o leite derramar? Dá para pegar de colherzinha e colocar de novo? Claro que não. Caiu num ambiente que não era tão limpo, um fogão, caiu no chão, não tem jeito. Então, quando a Bíblia fala que o amor dele foi derramado sobre nós, não tem como voltar. Não, devolve meu amor. Não. Deus nos ama. Vou falar de novo, Deus nos ama, e é incondicional. Então você pode dizer assim, a força de Jesus vinha porque ele sabia que o Pai o amava. Para ele era fácil, porque ele sabia que o Pai amava. Mas eu também, e você também, somos chamados a se colocar debaixo desse amor. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 9, assim como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam pois no meu amor. Assim como o Pai me amou, eu também amo. Então ninguém aqui pode dizer assim, ninguém me ama, eu não sou amado por ninguém. Você pode não ser amado por quem você queria, porque muitas vezes é isso que acontece. Eu queria que alguém me amasse. Bom, Jesus te ama, e isso tem que ser suficiente. Nós cantamos aqui, isso tem que bastar. O segundo segredo da força de Jesus é, ele sabia quem ele era. O segundo segredo então é, lembrar quem Jesus nunca teve dúvida da sua identidade. Em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala que ele tirou 40 dias e fez jejum. E nesse período, ele também teve cansaço e fome. Mas quando Satanás foi atacar Jesus, ele usou de uma estratégia muito simples, porque Satanás sabia que Jesus era Deus. Ele foi 100% Deus e 100% homem. Então para o diabo ficou nítido que ele não poderia atacar Jesus na sua eternidade, naquilo que é eterno, naquilo que é espiritual. Por quê? Porque Jesus era Deus, mas também era homem. Então o diabo, ao invés de atacar naquilo que era celestial, ele decide atacar naquilo que era humano. E ele tem as tentações, você está lá na Bíblia. A Bíblia, o subtítulo é a tentação de Jesus, mas Jesus mesmo nunca foi tentado. Jesus era tão firme em seu posicionamento, na sua identidade, que ele não foi tentado. Você não vê lá Jesus sendo tentado. Ah, será mesmo? Não. O diabo dizia assim, olha, dá ordem que essas pedras se tornem pães. Jesus, em nenhum momento você vê Jesus pensando assim, nossa, mas podia ser um pão de ló, um pão de mel, né? Seria maravilhoso. Não. Quando o diabo termina de dizer, transforme essas pedras em pão, Jesus logo diz, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então automaticamente, Jesus nunca foi tentado. Sabe, quando nós tentamos mostrar uma espiritualidade, dizendo assim, eu fui tentado e suportei, fui tentado. Irmão, se você está sendo tentado no mesmo problema muitas vezes, tem algo que você precisa avaliar. Por quê? Porque Jesus, que é o nosso modelo, amém? A Bíblia não diz, você não vê mais ele sendo tentado sobre isso. Pelo contrário, ele agora age com poder.
Então, nós precisamos chegar a um nível de Jesus, quando eu conheço e eu sei quem eu sou. Ele vai dizer, em João 14:6, eu sei quem eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Jesus sabia quem ele era, por isso o segredo dele você não é um fracassado. Lembra que nós pregamos esses dias, na série Pense à Frente, você não é um fracassado. O mundo pode tentar dizer você é um fracassado. Você não é alguém desprovido de amor, Deus te ama. Você não é alguém desprovido de fé. A fé é o segredo de crescer e avançar. É por isso que você está aqui. Se você não tivesse fé, você não procuraria uma igreja. Então, a fé na sua vida. Então, o que Jesus quer deixar claro para mim e para você é de que em uma sociedade que tem dificuldade com a identidade, Ele está dizendo, eu e você precisamos ter certeza de quem somos. Eu sou filho e filha de Deus. Por isso a Bíblia deixa claro, a todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a essas pessoas, Deus deu o poder de serem feitos filhos e filhas. Fala aí para quem está do seu lado, você é filho, você é filha de Deus. Nunca duvide disso. Mas o meu pecado, mas as minhas lutas. Não existe condicionamento para que você saiba quem você é. Não existe uma condição para você ser filho de Deus que não seja aceitá-lo como Senhor e Salvador. Jesus sabia quem era e por isso se mantinha firme e com força. O terceiro segredo de Jesus, saber quem ele queria agradar. Em João 5,30 ele diz, eu não procuro agradar a mim mesmo e nem pessoas, mas eu quero agradar aquele que me enviou, o meu Pai. Sabe, há um grande problema hoje na sociedade, que é tentar agradar as pessoas. Não, pastor, eu não vou corrigir, porque se eu fizer isso, talvez a pessoa se magoe. Bom, eu quero dizer que se você vai dizer a verdade, a Bíblia condiciona a verdade a dizer assim, nada podeis contra a verdade. Sabe, se uma pessoa não gostar, mas se a verdade bíblica for dita, você não vai causar mal nenhum, tenha certeza disso. Mas sabe o que a gente faz? A gente limita as correções, porque a gente não quer desagradar ninguém. Jesus não estava preocupado em quem ele estava agradando, com as suas mensagens. Uma vez Jesus terminou o sermão, e todo mundo foi embora, dizendo assim, que sermão duro, quem é que pode suportar isso? E todo mundo foi embora. Os discípulos de Jesus vieram falar com ele e disseram, mestre, que palavra dura, será que a gente é capaz disso? E Jesus disse, vocês também querem fazer que nem os outros? Vocês querem ir também? Então Jesus não estava preocupado em agradar pessoas, ele estava preocupado em cumprir o chamado, agradando o Pai. Faça isso, agrade ao Senhor, porque viver para agradar pessoas vai trazer cansaço, vai trazer estresse, porque você está tentando viver para agradar. Nem Jesus agradou a todos, muito menos a gente. O quarto segredo de Jesus Jesus conhecia o seu chamado, ele sabia para que foi enviado. A maioria dos cristãos não consegue entender o propósito da sua vida, e é por isso que fracassam quando tentam cumprir o chamado sem entender o propósito. Se você entendesse claramente de que só há um chamado e um propósito para a sua vida, você nunca teria dúvidas. Mas o mundo oferece para mim e para você muitas alternativas. Então agora, ao invés de focar em Jesus, nós queremos focar em coisas, lugares, situações, coisas que vêm trazer sobre nós cargas, pesos, e muita gente não consegue avançar. Por quê? Porque está limitado ao seu tempo. Eu não tenho mais tempo, pastor. Por quê? Porque está tentando cumprir muita coisa, ao invés de cumprir o chamado. Jesus diz em João 8,14, abre lá, João 8,14, olha só o segredo de Jesus, claro aqui. E Jesus respondeu e lhes disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim, e sei para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, e nem para onde vou. Tinha muita gente
tentando conduzir Jesus ao que eles queriam. Os gregos queriam fazer de Jesus um filósofo, os fariseus queriam fazer dele fariseu, os saduceus queriam que ele fosse saduceus. Mas Jesus disse assim: eu sei quem eu sou, e eu sei porque eu estou aqui. O chamado de Jesus era nítido, era claro, e ele não se desviava. O grande problema hoje é que a gente, muitas vezes, tenta fazer algo sem focar naquilo. Não dá para você viver um casamento, escute isso, sem focar no casamento. Não dá para você viver algo saudável na família, sem focar na família. Lembra que nós estamos no ano do fluir, e o ano do fluir é o ano onde nós vamos focar, ter o nosso alvo definido previamente. Nós vamos dedicar profundidade dentro de nossas casas, em nossos lares. Se você não gastar tempo com a sua família, ela não vai crescer. Se você não gastar tempo com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, eles não vão avançar. Então, muitas vezes eu quero dar continuidade à minha vida, não colocando Deus e o propósito dele em primeiro lugar. E quando eu faço isso, eu encho a minha vida de um monte de coisas, pensando que aquilo é o propósito de Deus. Olha, independente do que você busque na sua história, seja algo grande, médio, pequeno, saiba que, apesar de você ter objetivos, o propósito do Senhor é acima de qualquer objetivo seu. Tem que ser, porque ele diz assim, foi lido aqui nessa noite, no momento de semeadura: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, olha só, as demais coisas serão acrescentadas. Mas sabe o que a gente faz? A gente busca o reino, a gente busca a justiça. Deus acrescenta algo na minha vida. Eu consegui um emprego, eu consegui uma promoção, eu consegui um milagre, eu me casei. Olha, glória a Deus, eu me casei. Olha, sabe o que acontece? Logo depois de receber essa graça, a gente diminui a intensidade com Jesus. Não, agora eu já consegui, já fui promovido, agora eu já tive um aumento, agora eu já tive uma porta aberta, agora eu já casei, agora eu já tenho filhos. Não, é após o milagre que eu devo reforçar ainda mais a minha intensidade com Ele. Não vai ter jeito, sabe? Nós precisamos estar em todos os ambientes, olhando e vendo Cristo, Jesus falando. Nós não estamos aqui criando rituais apenas, sabe, quando nós fazemos formatura, nós não estamos apenas, sabe, criando métodos, é muito maior, é profético. Quando nós estamos ali olhando as crianças, os adolescentes, os jovens, nós olhávamos e percebíamos nitidamente, há um chamado do mundo para eles, e há um chamado de Jesus para eles. Não é ficar pregando e fazendo culto, fazendo isso, não. Nós precisamos nos transformar em referenciais e ter uma visão além do que está acontecendo. O que é a visão além? É pensar à frente, é quando eu olho e trago algo a mais, eu trago algo, estou preparado para aquilo que aconteça. O chamado do Senhor para mim e para você, não é criar estratégias apenas, mas é fazer da nossa vida algo poderoso, algo maravilhoso. Então entenda, você não precisa de um processo dentro da igreja para cumprir o seu chamado. Não, pastor, porque eu estou esperando terminar isso, terminar aquilo, terminar o curso tal. Está errado, está tudo errado. Se essa é a sua visão, você está criando caminhos, e Jesus quer usar você na forma natural, é aquilo em natura. Jesus quer que você flua a partir daquilo que você é. Ah, pastor, então para que serve todas essas coisas? Para capacitar. Mas se você não tiver prazer, se a sua vida não for prazerosa em Deus, nada disso vai fazer você viver isso com intensidade. Nada disso. Você pode ter uma sala com ar-condicionado, os professores, as maiores telas, sabe, as melhores luzes, o melhor som, mas se não houver coração desejoso por Cristo, não muda. Nós continuamos da mesma maneira, infrutíferos. Sabe o que acontece? Um ciclo, entra e sai, porque nós estamos muitas vezes preocupados com apenas uma estratégia, ao invés de produzir vida nessas pessoas. Então eu quero desafiar você,
como Jesus. Saiba o seu chamado. Mas o quinto segredo tem a ver com o quarto, que é: mantenha o foco. Jesus era alguém que tinha um foco. No início e no fim, o foco dele era o mesmo. Em Lucas 9:51, revela algo poderoso do foco de Jesus. Lucas 9:51, olha o que ele diz: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus. Eu falei de manhã, e quando eu leio esse texto, ele é muito bonito, né? Porque Lucas é um médico, ele tem uma cultura mais elevada do que todos os outros discípulos. Então, as palavras que ele usa muitas vezes é para embelezar. Mas olha só, ele está dizendo: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus. Quem? Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui, olha só que coisa linda: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus. A gente está pensando assim: que bonito, né? Jesus vai subir. Não, o que Lucas está dizendo é: aproximando-se o tempo onde Jesus seria morto, crucificado. Lucas dá uma embelezada nas palavras, e parece que não é uma coisa dura, difícil, que qualquer um rejeitaria. Não, se for para viver isso eu não quero, se for para passar dessa maneira eu também não vou. A gente devia olhar muitas coisas dessa maneira, mas não o chamado. A gente devia olhar os relacionamentos dessa maneira, mas não o chamado. Perceber os relacionamentos e dizer assim: será que isso vai me trazer benefício? Ou será que isso só vai me trazer dor de cabeça? Mas a gente não olha. Mas Jesus não, por ter os olhos, por ter a sua mente, os seus olhos focados naquilo que Deus preparou. Olha o que ele diz: aproximando-se o tempo que seria morto, Jesus partiu resolutamente, olha que palavra linda, em direção a Jerusalém. Sabe o que Lucas está dizendo? Quando apontou uma placa dizendo Jerusalém, a 5 quilômetros, os discípulos olharam e falaram: mestre, nós vamos para Jerusalém? E Jesus falou: claro. E eles podiam dizer: mas você vai morrer lá, eles querem te matar. E a Bíblia diz que resolutamente, eu gosto da versão que fala 51, né? Que diz assim, ó: e completando-se os dias da Assunção, manifestou firme propósito de ir em Jerusalém. A palavra resolutamente aqui significa firme propósito. Firme propósito. O que é o firme propósito? É algo que não pode ser desviado do foco. É algo que eu não perco de vista nunca. A vida cristã não pode ser perdida de vista nunca. Eu estou servindo pessoas, trabalhando, eu estou entregando o meu melhor, mas eu estou fazendo isso porque eu tenho os meus olhos fixos em Cristo. Eu estou servindo, eu estou atendendo, eu estou entregando algo às pessoas, mas não é isso que eu estou fazendo. Eu estou servindo a Deus. Então toda oportunidade que eu sirvo pessoas, seja com trabalho, com coisas, com lugares, eu também devo olhar por um segundo campo de visão. Qual é? O foco. Jesus está dizendo resolutamente, propósito, eu tenho firme propósito de ir a Jerusalém. E você pode perguntar: por que Jesus queria tanto ir para Jerusalém? Por que Jesus queria tanto ir para Jerusalém, se ele sabia que ia morrer lá? A resposta é simples: porque ele queria morrer para pagar os nossos pecados. O chamado dele, o foco dele sempre foi morrer para que outros possam viver. Jesus nunca desviou. Mas vai morrer chicoteado, vai ser crucificado, vai ser muito difícil. Jesus disse: eu estou pronto para isso. Não porque ele não sentiria dor, não porque ele enfrentaria isso com o poder que ele tinha, não. Ele, como homem 100%, ele sofreu as dores que eu e você sofreríamos ao furar as nossas mãos com cravos. Ele não fingiu estar doendo, mas o foco em cumprir a sua missão foi maior do que todas as adversidades apresentadas. Então deixa eu te dizer uma coisa: talvez você não tenha uma família perfeita, isso não pode impedir você de cumprir o seu propósito. Talvez você não tenha um casamento 100% feliz, isso não pode impedir você de cumprir o seu propósito. Talvez seus filhos não sigam o seu chamado, isso não pode impedir você de cumprir o seu propósito. Pastor, mas como eu faço? Eu não estou dizendo para você desprezar tudo isso, mas eu estou dizendo para você, então, gaste mais tempo orando. Se os seus filhos não seguem a Jesus, gaste mais tempo orando.
Se o seu casamento não está bom, gaste mais tempo orando. Sabe, irmãos, muitos casais nos procuram e eu pergunto: vocês têm orado junto? E a maioria diz não. E procuram de novo. E eu pergunto: está orando junto? Não. Sabe, quando é que a gente vai fazer aquilo que é necessário para a mudança? Eu quero terapia, eu quero ler livros, ora com ele, ora com ela. Eu quero levar meus filhos num psicólogo, eu quero levar eles para eles fazer terapia. Pode levar, isso é maravilhoso, mas eu te pergunto: você tem orado com eles? Você tem colocado suas mãos e declarado milagre, cura? Não. Então você está fugindo do seu propósito, porque o propósito que Deus nos deu é para que aquele que está próximo de nós possa encontrar salvação. Jesus tinha um foco, e olha, ele foi até o último instante focado. Ele está lá na cruz, e ele fala: Pai, está consumado. Eu comecei a minha corrida com um propósito, e estou terminando esse propósito. Sabe qual é o meu maior medo? É quando eu chegar no final da minha vida, olhar e perceber que eu não cumpri tudo aquilo que ele tinha para a minha vida. Ah, pastor, mas tanta coisa aconteceu. Irmãos, existem algumas coisas que a gente encontra sucesso, e que para Jesus não vale nada. Existem algumas coisas nas nossas vidas que nós corremos atrás, e aquilo tem uma importância gigantesca. Eu quero dizer que eu conquistei, eu quero mostrar que eu avancei, eu cheguei lá. E Jesus está dizendo: e daí? Para mim isso não tem importância nenhuma, eu te amo da mesma maneira. Eu preparei um futuro brilhante para você. Não são essas coisas, eu não estou dizendo que você não deve, mas eu estou dizendo, não é isso que vai fazer você manter o foco, porque muitas vezes algumas coisas nos tiram o foco. O apóstolo Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas. O que é lícito? É verdadeiro, não é pecado. Mas ele vai dizer também: mas nem todas elas me convêm. Sabe o que Paulo está dizendo? Tudo me é lícito, mas nem tudo é necessário. Escreve isso aí na sua Bíblia, coloca uma tradução aí, linguagem de hoje, atualizada pelo pastor, porque o que ele está dizendo, todas as minhas coisas, porque a gente sabe repetir isso: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas aplica isso na sua vida. Nem tudo é necessário. Não é necessário você gastar tantas horas fazendo. Não, pastor, porque agora eu não posso ir na célula, porque eu estou estudando 8 horas por dia para passar no vestibular. Você pode até estudar 8 horas por dia, mas não deixe de orar, não deixe de buscar a presença, porque talvez você vai gastar todo o seu tempo e vai se afastar de Jesus. E aí então você passa para a universidade, glória a Deus, passei lá, passei na PUC, sei lá onde você passou, e está legal, mas você gastou toda a sua energia naquilo, e agora você está na universidade, e com o tanque vazio, sabe o que acontece? Você é influenciado por outras culturas. Não, eu sou crente, mas você lembra que com o tanque vazio, você para. Então esse é o problema nosso, é focar demais em um desejo, e se esquecer de Cristo. Jesus tinha um foco, diga, ele tinha um foco. Diga de novo: Jesus tinha um foco, e nunca se desviou dele, amém? Se Jesus é o nosso modelo, então nós devemos fazer isso. Não perca, não se distraia. Essa semana nós fizemos uma semana de oração, 5:30. Os líderes que caminham comigo, nós estávamos lá na minha sala, 5:30, semana toda. E alguém pode dizer assim: ah, tivesse falado eu tinha visto também, eu tinha vindo, pastor, eu também queria vir, me avisa aí dessas coisas, porque tem gente que ama isso. Eu falei assim: não, sabe por que você não podia vir? Porque nenhum líder pode ensinar o que não pratica. Então nós podíamos ficar aqui, vai ter uma semana de oração, mas nós não fizemos. Então primeiro nós vamos fazer. Todos os líderes que caminham comigo estavam naquela sala, orando por vocês, fazendo declarações. Aí essa semana, qualquer dos nossos líderes pode falar assim: vamos começar uma semana de oração, vamos fazer uma semana, vamos começar segunda-feira com o tanque cheio. Pode, por quê? Porque ele fez, e ele viu o resultado na sua vida. Então o chamado de Deus para mim e para você é para mantermos focados o tempo todo. Pergunta se foi fácil. Maravilhoso eu sei que foi, porque na presença dele nós somos reconstruídos, amém? Mas pergunta se foi fácil. Pergunta se não queria dormir mais. Mas é assim, uma vida de renúncia
Porque nós temos um foco. O sexto segredo de Jesus, já estou terminando: passar tempo a sós com Deus. Qual era o segredo de Jesus? O sexto: passar tempo a sós com... Irmão, deixa eu te falar uma coisa: se você não passa tempo com Deus, você já está perdendo seu tempo. Se Jesus passava tempo com Deus, Jesus, aquele que não pecou, aquele que não falhou, aquele que tudo que fez prosperou, não há nada na Bíblia que Jesus fez e deu errado, nada. Se ele decidiu passar, não, eu preciso, para continuar, eu preciso encher o meu tanque. Então ele ia para o Getsemane e orava, ele ia para os lugares altos, para as montanhas, ele buscava um lugar e ele ficava a sós com Deus. Se Jesus passava tempo com Deus, será que a gente não deve também buscar essa cultura? Será que a gente precisa de uma chamada pastoral para orar? Será que a gente precisa de um propósito? Não, irmão, isso tem que ser a nossa realidade, isso tem que ser a nossa vida. Os jovens fizeram uma semana de lives, 4 horas da manhã, era 4 horas? 4 horas. Eu pergunto para você, você precisa de uma live para orar de madrugada? Essa deve ser uma estratégia sua, um momento seu com Deus. Eu vou levantar às 5 horas, eu vou levantar às 4, eu vou levantar às 3, você levanta a hora que você quiser, o propósito é seu. Mas se Jesus passava tempo a sós com Deus, será que ele não está apontando para um lugar? Não, pastor, porque eu assisti 7 pregações na madrugada toda. Não é sobre isso, irmãos. Não, porque eu passei a noite inteira lendo livros que falavam sobre espiritualidade. Não é sobre isso. Eu passei a noite inteira ouvindo canções. Não é sobre isso. É sobre passar tempo com Deus. E aí, durante a semana toda, a gente vinha na sala de oração e tinham pessoas aqui orando, lendo a Bíblia. Elas ficavam um pouco, outros ficavam mais. E a gente está olhando: pastor, mas você não se frustra? Porque uma igreja com mais de 700 pessoas, vim tão pouca gente na oração. Irmãos, eu estou nisso há tanto tempo, e que eu via o meu pai e o pastor só orando. Eu estou dizendo, tem mais gente hoje, eu estou felizão. Pastores muito melhores, muito mais ungidos do que eu, só conseguia trazer 2, ele mais 2, às vezes tinha que pedir pelo amor de Deus. E a gente está aqui todas as manhãs. Há quantos anos? Cadê o Daimo? Sumiu, arrebatou. Não arrebatou não, porque eu estou aqui, né? Não é possível que o Daimo ia, eu ia ficar, né? Não é possível. Pelo menos 5 anos. Aline está aqui, cadê a Aline? A Aline tem que saber, né, Aline? Porque ele sai toda madrugada e larga você lá. 4 anos. A Aline tem um propósito, que é no 5º ano que ela vai vir junto com o Daimo, o ano inteiro. Não é, Aline, no 5º? Ela falou, não. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem colocado no seu coração, mas uma coisa eu tenho certeza: você precisa passar tempo com Deus. Falei para quem está do seu lado, você precisa passar tempo com Deus, irmãos. Por favor, faça isso. Volte a orar, nem que seja 5, 10 minutinhos. Volta. Sabe, eu conversei com uma pessoa essa semana, ele disse assim, pastor, e é muito interessante, porque a gente fala, Deus, eu quero orar de madrugada, e Ele nos acorda de madrugada. Faça o teste hoje. Fala, Senhor, eu quero acordar 3 horas da manhã. Você vai acordar 3 horas da manhã. O problema é você acordar e falar assim, você está louco? Deixa eu dormir. Virar para o lado e vai dormir. Não. Se você pedir, Senhor, eu quero orar, para o sono, senta, ajoelha, faz alguma coisa para você sair daquela posição e ora, nem que seja 1 minuto. Porque pelo menos você falou, é verdade. Se eu pedir, Ele vai, porque Deus quer se relacionar com você. Então se você pedir, você acha que Ele não vai? Vai. Tem gente que está dizendo, ainda bem que eu não pedi. Mas peça, Ele vai te acordar. Passe tempo a sós. Um segredo de Jesus, o sexto, Ele passava tempo com Deus. O último segredo de Jesus, o último segredo está lá: ter uma célula de apoio. Aí você pode dizer assim, mas Jesus nem era da Zoe, como é que ele tinha uma célula? Ele tinha. Ele começa o seu ministério com uma célula. Ele leva os irmãos
Ele leva Pedro, Tiago, João, André, e ele fala: vocês querem andar comigo? Ele fala assim, eles falam: nós queremos. Então vem ver onde eu moro. Jesus leva eles primeiro para casa. É por isso que nós fazemos culto nos lares. Pastor, posso chamar minha célula de culto no lar? Pode. Você é da velha guarda, que nem o Marcos e a Alessandra, que está ali. Marcos fazia culto no lar em 1972. Ele já fazia culto no lar. Eu lembro do culto no lar, irmãos. Era assim, lá em Jacarezinho, meu pai e minha mãe que está lá assistindo. Essa semana o culto no lar é na casa da irmã tal. Aí nós ia lá, tudo na casa da irmã tal. Mas só ia os crentes. No pai não tinha visitante, nem os parentes iam. Aí a gente entendeu. Não era culto no lar que Jesus fazia, era relacionamento. Ele sentava na mesa e ensinava. É assim? Então vamos fazer assim. Agora, nós levamos pequenos grupos para dentro de nossas lares, nossas casas. Quem aqui tem uma célula na sua casa? Deixa eu ver. Olha aí só. Então, vamos aplaudir a Jesus, esses irmãos aí. Glória a Deus. Eles abrem as suas casas e pessoas têm sido salvas, e muitos outros serão salvos em nome de Jesus. Então, a gente entendeu que a gente precisa de apoio, que a gente precisa de alguém para caminhar conosco. Sabe, é tão bom ter pessoas com quem contar. É tão bom as pessoas nos entenderem, sentar com a gente, conversar, orar conosco. Uma célula deve ser um ambiente onde a gente ora uns pelos outros, não é verdade? É maravilhoso. A propósito, ora aí com a pessoa que está do seu lado, vai lá. Por que está olhando para mim, irmão? Para olhar para o irmão aí que está do seu lado. Ora aí, fala alguma coisa assim: Jesus abençoe esse irmão. Já orou. É só você falar assim: Jesus abençoa essa irmã aqui, em nome de Jesus. Abençoa esse irmão aqui, abençoa essa vida. Senhor, derrama graça sobre essa pessoa. Pai, abre uma porta de emprego para ela. Cura a vida dela. Se tem enfermidade, seja curada agora, em nome de Jesus. Se está brigado, tem uma briga no casamento, em casa, com os irmãos, com os pais, Senhor, traga harmonia nesse lar agora. Traz perdão, Jesus. Amém? Em nome de Jesus? Amém. Pronto, viu como é fácil? Isso é célula. E a gente senta, ora e fala com Deus. Ele é bom. Ele é bom. Eu coloquei aqui: finalmente, Jesus venceu tudo, foi tentado em tudo, mas Ele não desviou seu foco e manteve-se forte e firme. Só tem uma coisa que Jesus não precisou para vencer, diferente de mim e você, diferente de cada um de nós. Só tem uma coisa que Jesus não precisou para vencer e manter-se forte, força para vencer. Você é que me entende? Só tem uma coisa que Jesus não precisou. Pergunta aí para quem está do seu lado: sabe o que é? Fala assim: é pegadinha. A única coisa que Jesus não precisou e que eu e você precisamos é que Jesus não precisou de um Salvador, de um Messias, porque Ele era o Salvador e o Messias. Então, se nós precisamos de um Salvador, essa é uma noite de salvação. Aí eu vou falar para esse lado aqui, que esse lado aqui está mais crente, irmãos. Se essa é uma noite de salvação, e se nós precisamos de Salvador, essa é uma noite de salvação. Vocês creem? Viu como eles são crentes? Agora esse lado aqui que precisa de salvação, essa é uma noite que Jesus pode te encontrar, porque Ele não precisava de um Salvador, mas eu e você precisamos. Fique de pé aí no seu lugar então. Se Ele era um Salvador e nós precisamos dele, eu não posso deixar de fazer uma oração com você e você ir embora para sua casa sem o maior segredo que Jesus trouxe para nós. Ele não precisou desse segredo, mas eu e você precisamos.
nós precisamos de um Messias, nós precisamos de um Salvador. Eu não posso deixar você ir para casa sem fazer uma oração para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o maior segredo dessa noite. São vários segredos, vários, mas o maior é esse. Nenhum dos outros vai funcionar se você não tiver Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos aí onde você está. Pode deixar aceso, pode deixar assim, do jeito que estava, Aí, está ótimo. Feche seus olhos, de verdade mesmo, irmãos. Feche seus olhos. Jesus Cristo, Ele veio para nos dar bênçãos, milagres, impactar a nossa vida, mas o maior propósito dele foi nos salvar. Salvação, eternidade. Eu posso ir todo quebrado, mas se eu aceitei Jesus, eu tenho a eternidade garantida. Eu posso estar arrebentado, não tenho mais saída. A propósito, semana passada nós falamos, a gente só muda primeiro quando dói, quando nos fere, a gente muda. A segunda razão que nos faz mudar de verdade é quando nós mudamos a perspectiva. Eu posso ter uma vida melhor. E a terceira razão pela qual nós mudamos de verdade é quando acabam as alternativas, quando eu não tenho mais saída, eu não tenho mais escolha. Talvez você esteja nesse momento sem saída. Bom, Jesus é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida. E Jesus está aqui, porque Ele mesmo disse: aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então, aquele que pode mudar a sua história está aqui nessa noite. E eu não posso deixar você ir para casa sem orar, pedindo para que Ele venha habitar no seu coração. Eu sei que algumas pessoas precisam se reconciliar com Ele, e sei que outros precisam aceitá-lo como Senhor e Salvador. Porque tem gente que quer Jesus como Salvador, porque quer a eternidade, mas não quer Ele como Senhor, como aquele que agora me diz o que fazer. Eu só quero a eternidade. Não tem como desconectar o senhorio da eternidade. Você só pode ir para o céu entendendo que Deus entregou Jesus Cristo e que hoje Ele vai se tornar Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu vou fazer como Ele, só o que o Pai quer. Eu vou viver a minha vida pelo propósito maior dEle, porque eu sei que Ele me salvou e também é meu Senhor. Então eu quero orar com você. Feche seus olhos e nós vamos orar todos juntos em alta voz, porque talvez você sim fique intimidado de orar em alta voz e alguém perceber. Então nós vamos orar todos juntos. Eu vou orar e você vai repetir em alta voz. Quem entendeu aí diz amém. E você vai repetir com força e coragem, ousadia, poder. Não é de qualquer maneira, não, mas crendo que Jesus Cristo, calma, crendo que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Coloca a mão no seu coração e repita em alta voz comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve agora o meu nome no livro da vida, porque eu sei que eu sou um pecador que precisa de um libertador, e eu sei que Jesus Cristo morreu para perdoar os meus pecados, mas ressuscitou para me dar vida abundante. Eu te recebo como Senhor, como Salvador para a minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Você pode aplaudir a Jesus. Ele é poderoso para mudar a sua história, para reescrever a sua vida. Agora, feche os seus olhos rapidamente, toda a igreja. Se você orou